Oi, oi, tudo bem? Se você já precisou organizar um coffee break para uma reunião, um treinamento, um evento corporativo e ficou meio perdida, sem saber por onde começar, olha, fica tranquila que esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo para você montar, olha só, um coffee break de sucesso. E o melhor, sem estresse e sem gastar rios de dinheiro. E é claro que com várias dicas especiais para você impressionar todo mundo. Então já deixa o seu like que esse vídeo vai valer a pena. Eu sou Juliana Araújo, sou especialista em mesas de frios, tábuas de frios, coffee break, cestas de café da manhã, cestas de frios, e eu ensino mulheres a empreender da cozinha de casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar 6 passos para você montar um coffee break de sucesso, desde da escolha dos itens até o preparo do ambiente. Então, meu conselho é, pega o caderninho, caneta, para você anotar tudinho, porque são dicas úteis e valiosas para você que tanto já trabalha com eventos ou para você também que vislumbra oferecer esse tipo de serviço aí na sua cidade. Então, antes da gente ir para os 6 passos que eu vou passar aqui para vocês, eu preciso contextualizar sobre alguns pontos importantes para você se situar sobre coffee break. E o primeiro ponto aqui que eu venho abordar, afinal, o que é um coffee break? Não é só uma pausa para o café, não é mesmo? Ele é uma pausa estratégica de um evento, uma reunião, um treinamento para fazer network, né? Uma pausa ali para um relax, né? Que é um momento mais leve e também um momento também para dar aquele gás na galera. Então a gente precisa montar tudo pensando nisso. Segundo ponto, quanto tempo dura um coffee break? Então geralmente dura 30, 45 minutos e em algumas ocasiões até 1 hora. E ainda, a depender de algumas ocasiões, pode demorar um pouco mais que 1 hora. Terceiro ponto, quais tipos de ocasiões eu ofereço o serviço de coffee break? Então vou pontuar para vocês aqui alguns pontos já para abrir sua cabeça, né, para você já começar a visualizar quais tipos de cliente você pode atender, você pode oferecer seu serviço. Então, primeiro, você pode oferecer para o mercado corporativo, que você pode oferecer para uma feira corporativa, uma conferência, uma reunião, um treinamento de equipe, encontros de networking. Já no mercado, além do corporativo, você pode oferecer em eventos sociais, que são eles: bodas, casamento, noivado, aniversário, happy hours, churrasco, formaturas. Então, são alguns exemplos de eventos sociais onde você pode oferecer o serviço de coffee break. Também você pode oferecer para eventos religiosos, exemplos de eventos religiosos: retiro, um evento beneficente, um encontro espiritual. São exemplos aí de eventos religiosos onde você pode oferecer o serviço de coffee break. Você também pode oferecer para eventos acadêmicos, né, educacionais, que tem aí exemplos: simpósio, palestras, seminários, cursos, workshop, congressos, mesas redondas, webinar. Então são alguns exemplos também de eventos educacionais. Culturais, você pode oferecer em festival de música, exposição, shows. Esportivo, alguns exemplos de eventos esportivos você pode oferecer o seu serviço de coffee break. Corrida, campeonato, algum jogo. Também tem eventos oficiais, onde você também pode oferecer coffee breaks, que são eles, alguns exemplos: homenagens, premiações, inaugurações, posses, assinaturas. Então tá vendo aí que é uma gama de eventos onde você pode oferecer o serviço de coffee break. Então tem N oportunidades para você oferecer o serviço de coffee break. Estamos ainda contextualizando, tá? Então, quarto ponto, qual o objetivo desse coffee break? Então, antes de você sair comprando pão de queijo, café, você precisa definir e saber qual o objetivo desse evento, né, desse coffee break.
se é uma pausa rápida no evento, se é para descontrair, né, para as pessoas fazerem networking, ou quem sabe tem o objetivo de manter a galera animada, acordada. Então precisa saber qual o objetivo desse coffee break. Saber o objetivo, né, o porquê está acontecendo aquele evento, né, o que eles querem com aquele evento, vai te nortear tanto na organização e também no que servir durante esse coffee break. Então por isso é importante você saber. Um evento mais formal não é o mesmo que um evento mais descontraído. Então, pede peças, pede um tipo de montagem diferente, pede um cardápio diferente. Então, saber desse objetivo, né? Qual que é a ocasião desse evento, ele é importante para te nortear na organização e até mesmo na elaboração da sua proposta. E o quinto ponto aqui, um ponto também muito importante, que muita gente fica na dúvida, é: quais tipos de comida eu devo oferecer no meu coffee break? Importante é saber que tem que ser uma comida fácil, tem que ser uma comida tipo finger food, que come com 1 até 2 mordidas, ok? Outro ponto, que fique bom para comer em temperatura ambiente, porque muitas vezes você vai montar a mesa ou com um pouco mais de antecedência, né? Dependendo se você não tiver estrutura de montagem no local, essa comida ela vai ficar em temperatura ambiente, então é importante você saber se essa comida ela fica boa para comer em temperatura ambiente, que isso é um fator também importante. Na grande maioria, as minhas seleções são baseadas em comida que pode comer, que fica ok comendo em temperatura ambiente. Outro ponto importante aqui dentro, né, do que servir, é você se tentar ter opções, variedades para as pessoas também que têm algum tipo de restrição, algumas pessoas, né, que não comem determinados tipos de coisa, de comida. Então, também é importante você se atentar a isso, a ter variedade e quantidade. Eu divido o cardápio em grupos. Então, vou te dar alguns exemplos, vou te citar os grupos e vou dar exemplos aqui para você do que você pode colocar em cada grupo desse. Grupo dos salgados. Eu sempre dou preferência para itens assados. Para comer em temperatura ambiente é melhor, mas você também pode oferecer alguns salgados fritos, mas dê mais preferência a salgados assados. Exemplos de salgados assados: pão de queijo, empada, mini quiche, folhados, esfirra, enroladinho. E já nos fritos, em alguns casos eu coloco risoles de milho, pastelzinho de feira, coxinha, tá? Então são alguns exemplos aí de salgados, do grupo de salgados. Lanches, que já é como uma espécie de um lanchinho mesmo, tá? Pode ser um pão francês, né? Você pode fazer um sanduíche, você pode fazer um mini hambúrguer, você pode fazer um sanduíche com pão de forma, você também pode fazer algum tipo de sanduíche com croissant, ou até mesmo um pãozinho doce da padaria, tá? Então são alguns exemplos para você de lanches para você oferecer. Bolos. No grupo de bolos você pode oferecer tanto o bolo inteiro, tá? E fatiar, ou você pode fazer o bolo, né, numa forma retangular e cortar vários quadradinhos e oferecer também, ou você pode fazer mini bolinhos com forminhas individuais ou mini cupcakes. Aí você pode explorar o bolinho de cenoura, né, com cobertura de chocolate, bolo de milho, bolo de fubá, bolo de laranja. Então são vários sabores assim, bolos mais, né, com um toque mais caseiro e que dão um aconchego, né, o café da manhã. Alguns sabores aí também que fazem muito sucesso. No grupo de frutas, você pode oferecer a saladinha de frutas, né, o potinho. Você pode colocar embalagens descartáveis, né, uma embalagem mais bonitinha, mais sofisticada. Ou você pode também oferecer também em taças de martini, né, umas taças menores. Você também pode oferecer a salada de frutas também nessa apresentação. Além já de você oferecer saladinhas de frutas, você também pode optar por oferecer, né, fazer uma tábua com frutas, né, as frutas sem ser picadas, né, as frutas, claro, obviamente higienizadas, mas por exemplo assim, o morango inteiro, né, uva, enfim, várias seleções de frutas que as pessoas podem também fazer o consumo durante o momento que elas estão se servindo ali na mesa, tá? Você também pode oferecer também, em alguns casos, quando a gente tem verba para isso, a gente monta o favo de mel e coloca as frutas embaixo, que é uma experiência assim maravilhosa e que vai deixar o seu evento ainda mais sofisticado. Se você tem uma proposta mais sofisticada e se você tem verba para isso, é uma ótima pedida.
frutas com favo de mel. No grupo dos frios, aqui você pode oferecer um queijo, né, uma ou duas opções de queijo, ou você pode até mesmo colocar uma tábua de frios. Você pode oferecer também as charcutarias separadas, né, junto com os queijos, assim, um prato com queijo, né, por exemplo, queijo Minas padrão, um requeijão de raspa, e também em outro prato, em outro recipiente, você pode colocar aí algum tipo de embutido, né, você pode colocar um salame, um presunto, um peito de peru. Então são algumas opções também de frios que você pode também agregar ao seu evento se você tiver verba para isso, se é ocasião e se o horário do evento também comportar, você pode incluir. No grupo de doces, você pode colocar brownie, tarteletes, docinhos enrolados também, iogurte com frutas, aí acaba pegando também um pouquinho das frutas também, você pode montar potinhos com iogurte e um pouquinho de geleia de frutas, com algumas frutas também, como morango, uva, mirtilo. Fica assim, bem refinado e as pessoas também gostam desse tipo de apresentação. Geleia, você pode colocar até mesmo, se você colocar um queijo, você pode colocar uma geleia perto, ou um doce de leite, uma goiabada, você pode colocar cookies, você pode colocar donuts, uma variedade de opções aí de doces para você. Ah, e petit four também, não falei, né? Petit four também, que são aqueles biscoitinhos tipo casadinho, tem um biscoito de ninho que eu tenho colocado bastante, que tem feito muito sucesso, que se chama Tentação de Ninho, que é um biscoitinho. Gosto de colocar palmier também, que é um biscoitinho mais diferenciado. Então, assim, você pode usar e abusar desses biscoitinhos também, que casam muito bem com a proposta de coffee e é doce. Bom, e agora o último grupo que eu vou falar aqui é o das bebidas. Ele tem as bebidas quentes e as bebidas frias. Bebidas quentes, você pode oferecer café, você pode colocar uma térmica de água para a pessoa fazer um chá, você pode oferecer leite, pode oferecer ele morno, né, ou quente, ou até mesmo frio. Você pode oferecer chocolate quente, ou você pode também deixar ali esses potes, né? Na verdade, depois você vai mudar de embalagem, né? Você vai colocar embalagem no negócio, mas você pode colocar, por exemplo, um café com leite instantâneo também, não colocar um dispenser de leite, né? Ou fazer um leite com café, né? Uma térmica. Você pode colocar o instantâneo, que a pessoa só vai precisar da água quente, ela mesma faz o seu preparo e também é uma boa opção. Já nos frios, né, as bebidas frias, então a gente pode colocar aí suco, pode ser natural ou pode ser suco de caixinha. Você vai colocar também refrigerante, tá? E água, tá? Aí você pode também colocar uma água saborizada. Então aqui eu falei o ponto 5, que é muito importante, que é o que você vai oferecer no seu cardápio. Então depois de contextualizar você sobre esses 5 pontos que eu falei, agora a gente vai para os 6 passos para garantir um coffee break de sucesso. E aqui eu dividi desde o primeiro contato com o cliente, né? O cliente entrou em contato solicitando um coffee break até a entrega desse coffee break. Então, antes da gente ir para os 6 passos, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você quer se tornar referência no mercado de coffee break, eu sugiro você a se inscrever aqui no canal, para você ficar um passo à frente dos seus concorrentes, e não esqueça de ativar os sininhos para você ser sempre notificado sempre que eu subir vídeos aqui no canal. Então se inscreve aqui no canal. 6 passos de sucesso. Passo número 1. Antes eu vou tomar aqui meu cafezinho, né, gente? Ó, minha xícara linda, maravilhosa. Aí eu tomo café sem açúcar. Bom, 6 passos de sucesso. Passo número 1. O que você precisa saber sobre o evento? O cliente entrou em contato com você solicitando um orçamento, um coffee break. O que você vai perguntar? Né? Quais informações você precisa saber? Importante, tá? Aqui você pode fazer um questionário? Pode, mas eu não gosto da forma do questionário porque enche o cliente de muita pergunta, assim. Eu tenho pavor de questionário, tenho preguiça. Então você pode perguntar, tipo, fazer 3 perguntinhas, depois fazendo mais 3, sabe? E conversando, no tom de conversa, para ficar algo mais assim, sabe? Assim, mais leve, não ficar algo assim pesadão e tão assim formal. Perguntinhas básicas para você saber. A data, a hora desse evento. Importante saber que horas tem que estar pronto o coffee. A duração do momento do coffee, por exemplo. Eles vão comer, por exemplo, de 9 a 9h30, então esse é o intervalo, 30 minutos de coffee.
É importante você saber, até mesmo pra gente futuramente já entrar nas quantidades, tá? O tipo de evento, se é um evento corporativo, lembra lá dos tipos de evento que a gente pode oferecer, se é um esportivo, se é um religioso, enfim, saber que tipo de evento é esse que você vai oferecer essa proposta de coffee break. E na grande maioria, quando é evento corporativo, você precisa emitir nota fiscal, tá? Então, já fica aí atenta a isso. Se você for atender o mercado corporativo, você precisa ter CNPJ e emitir nota fiscal. Então, você precisa saber número de convidados, importante, né, para você saber as quantidades de comida que você vai precisar considerar nessa proposta, a ocasião, que eu falei, né? O que eles estão comemorando, por exemplo? É um evento de lançamento de uma marca, é o lançamento de uma coleção, um lançamento de alguma campanha. Então é importante você saber a ocasião do que você está sendo contratada para fazer esse serviço de coffee break. Qual momento vai ser servido coffee break? As pessoas vão chegar e vão comer? Ou as pessoas vão chegar, participar do treinamento, vai ter uma pausa, então no meio vai ser servido coffee break, depois elas retornam do treinamento. Ou eles chegam, vão pro treinamento, depois na saída, ao fim, vai ser servido coffee break. Então é importante você saber qual momento vai ser servido esse coffee break. O perfil desse público, é um público mais infantil, é um público adulto, é um público mais formal, enfim, você precisa saber, é um público mais, né, de pessoas mais descontraídas, que tipo de público é esse? Se é mais mulher, se é mais homem. Então tudo isso interfere também até na dinâmica, no estilo de montagem e também nas quantidades que a gente vai oferecer. Outra perguntinha que, se você tiver liberdade para fazer, você pode perguntar à pessoa que está solicitando orçamento se eles têm um budget, né, um orçamento, um valor que eles estão destinando a esse coffee break. Em alguns casos eles vão falar, outros casos a gente não tem definido ainda. Geralmente eles esperam a gente enviar o primeiro orçamento para depois eles falar quanto eles têm para investir para a gente tentar enxugar e abaixar para chegar naquele valor. Acontece muito isso comigo, tá? Em alguns casos, quando eu tenho liberdade, eu pergunto já para fazer um orçamento mais direcionado, não ficar perdendo tempo, né? Que aí eu já vou no cardápio mais enxuto, se o orçamento tiver mais enxuto, né? Vou no cardápio mais enxuto ou não, tem um orçamento mais gordinho, aí eu vou em opções, né, melhores, vou deixando o evento mais sofisticado. Então é bom saber também a verba, mas nem sempre de cara eles vão te falar isso, tá? Outro ponto importante para você perguntar se eles têm estrutura de cozinha ou uma copa, uma bancada. Isso é interessante você saber, você vai precisar saber dessa estrutura e se o local possui mesa para montar as ilhas da comida e da bebida. Porque se eles não dispor desses itens, a gente vai precisar terceirizar. Então, são perguntinhas básicas nesse passo 1. Eu te falei tudo o que você precisa saber antes de você começar a elaborar a proposta do coffee break. Passo 2. Aqui a gente vai determinar o cardápio e as quantidades. Então, para determinar as quantidades e o cardápio, eu preciso saber de todas as informações que foram informadas pelo nosso cliente no passo 1. Então, por isso que é importante você saber de todas aquelas informações para a gente determinar tanto o cardápio quanto as quantidades. Aqui é importante também você determinar se você vai produzir, né? Você mesma vai produzir os itens, ou se você vai terceirizar, ou parte das coisas você vai produzir, parte das coisas você vai terceirizar. Então é importante também, até na seleção do cardápio que você vai colocar, para você saber se você tem condições de produzir ou se você tem fornecedor que faça esses itens, ok? Antes também da gente determinar a questão do cardápio, das quantidades, é se você vai precisar produzir esses itens no local ou se você vai levar tudo pronto e lá você só vai posicionar nas mesas, ou se você vai levar pré-pronto e lá você vai finalizar, por exemplo. É importante você determinar isso também antes da gente chegar aqui nos pontos das quantidades e do cardápio. Então, para deixar mais exemplificado aqui nesse passo 2 sobre o cardápio e as quantidades, eu trouxe um vídeo onde eu montei um coffee break para 100 pessoas. Esse coffee break eu realizei no dia 28 de outubro de 2024 e eu realizei ele dentro do Shopping Estação BH. Foi feito lá no hall do teatro, tá? E ele foi para um evento onde eles iriam apresentar toda a programação de Natal
para os lojistas. Então, o público desse evento era os lojistas do shopping e o momento do coffee durou aí 45 minutos a 1 hora e foi feito no final do evento. Então, aqui eu vou trazer as quantidades, tá? E as opções de comida que eu servi nesse coffee break. Na categoria salgados, lembra que eu falei lá que é importante a gente ter? Aqui eu coloquei 1000 itens. Eu coloquei 10 unidades por pessoa. Então, o meu cliente me informou que são 100 pessoas. Então, eu considerei 10 vezes 100. Então, eu cheguei na quantidade aí de 1000 salgados. Eu fiz a seguinte distribuição: 100 unidades de pão de queijo, 100 pastelzinho de feira recheio de carne, 200 empadas, 200 folhados de bacon com abacaxi, 200 folhados de frango, 200 mini quiche de queijo com cobertura de geleia de damasco. Então aí totalizou 1000 salgados. Mini bolo, eu gosto de colocar uma unidade por convidado. Então são 100 convidados, 100 mini bolos, tá? Então eu considerei 100 mini bolinhos do tamanho de um cupcake. Você poderia colocar também o bolo inteiro, né, fatiado. E aí você pode considerar, se for aquele bolo redondo, você pode colocar, eu gosto, tá? De colocar um bolo a cada 20 pessoas. Então, se for o caso, se for 100 pessoas, eu colocaria 5 bolos. Na categoria de lanches, lembra que eu falei para vocês algumas opções? Aqui nesse caso, desse evento, eu coloquei mini hambúrguer e ofereci 100 unidades de mini hambúrguer. Então, nesses lanches, eu gosto de considerar uma unidade por pessoa. Então, considerei aí 100 mini hambúrguer. Salada de frutas, eu ofereço já nos potinhos, tá? Com colherzinha bonitinha. E eu gosto de colocar 65, 60% do número de convidados. Nesse caso, eu coloquei só metade, eu coloquei só 50%, então foram 50 copinhos de salada de frutas, visto que eu também coloquei o favo de mel com frutas, então acaba sendo muita fruta, não tem necessidade. E nem todo mundo come saladinha de fruta. Então eu gosto de colocar aí de 65, 60% de potinhos de salada de fruta em relação ao número de convidados. Mas nessa ocasião eu coloquei 50 potinhos de salada de frutas, mais o favo de mel com frutas. Petit four, que são os biscoitinhos, eu coloquei 3 sabores. Você pode colocar um sabor, 2 sabores, ou até 3 sabores e você vai dividindo. Eu gosto de colocar 2 biscoitinhos por pessoa. Então, eu já calculo o peso mais ou menos de quanto que dá. E no orçamento, quando eu estou considerando, eu considero já o valor de 100 gramas e sei quantas unidades de biscoito dá. Então, geralmente dá 2 biscoitinhos por pessoa. É a quantidade que eu considero para qualquer tipo de evento. Então, 2 biscoitinhos por pessoa. Falando das bebidas, na grande maioria, esses coffee breaks mais corporativos, a gente oferece mais suco de caixinha mesmo, néctar, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a marca Tial, que né, eu vejo uma boa aceitação do público, tem uma qualidade ok, né? Então tem uma demanda muito boa. Então eu gosto de colocar o suco néctar, tá? Tem o 100% também. Se você tiver verba para isso, se o evento dispor verba, você pode colocar o suco de caixinha 100%, ou até mesmo o suco integral ou o suco natural. Na grande maioria a gente não oferece esse tipo de suco quando é coffee break, tá? De empresa, assim, geralmente é o néctar mesmo, é a caixinha. E eu considero aqui, para essa duração de até 1 hora, 150 ml de suco. E faço só 2 variações, 2 sabores, tá? Se for um evento, por exemplo, para 20 pessoas, eu coloco só um sabor, tá? Mas a medida aí 30, 40, geralmente eu coloco aí, já começo a colocar 2 sabores de suco, tá? Esse, por exemplo, esse evento que foi para 100 pessoas, trabalhei com 2 sabores de suco, um uva e um pêssego. Então, sendo 150 ml por pessoa, ficou 150 vezes 100, deu 15 litros de suco. Então, geralmente eu faço metade, metade. Por exemplo, 8 litros de suco de uva e 7 litros de suco de pêssego. Ainda na bebida, o refrigerante, por mais que é um coffee pela manhã, também muitas pessoas tomam refrigerante. Esse evento foi à tarde, tá? Então a demanda maior foi de refrigerante.
Então, quando o evento é à tarde, as pessoas tendem mais a tomar bebidas frias do que quente. Apesar que a gente, nesse evento, o cliente pediu para colocar café. Mas eu não gosto muito, eu não tenho muito hábito de colocar café, porque eu já vejo que a demanda para café é quase nenhuma. Que foi o caso, eu vi, né? Pude comprovar lá também, mas o cliente pediu café, então a gente colocou. Então, refrigerante, eu considerei a quantidade de 170 ml por pessoa. Então, 170 ml vezes 100 deu um total de 17 litros de refrigerante. Aí eu dividi o seguinte: 3 litros de Guaraná comum, tá? Que comprei aquele pet grande de 3 litros. 6 litros de Coca comum, comprei 2 pets de 3 litrão, né? E comprei 8 litros de Coca Zero. Coca Zero sai bastante, muita gente tá adepto a Coca Zero, porque tem algum tipo de restrição, né? Diabético, ou porque tá fazendo algum tipo de dieta, então tem a preferência de tomar Coca Zero. Então, considerei 8 litros de Coca Zero. Eu comprei 4 pets daqueles de 2 litros. Então, totalizou 17 litros de refrigerante. Água, eu considerei 50 ml por pessoa, que totalizou 5 litros de água. E café preto, eu considerei 50 ml por pessoa, que totalizou também 5 litros de café. Então, nesse segundo passo, vimos sobre quantidades e opções, né, variedades do cardápio, do que você pode oferecer. Eu tô dando um exemplo, né, desse evento que eu realizei, e na grande maioria, todos os meus eventos de coffee break seguem basicamente essa linha. Então, beleza. Você tá lá fazendo a sua proposta, você já sabe quais opções, quais variedades, né? Tô citando aqui o cardápio que eu fiz. Então, você vai distribuindo as quantidades e as variedades, né? Pelo menos, se são 100 pessoas, eu gosto de ter pelo menos um item por convidado. Então, por exemplo, pão de queijo, eu gosto de ter 100 unidades de pão de queijo para ter pelo menos um por pessoa. E alguns itens que eu sei que é os itens que saem mais, eu gosto de colocar, por exemplo, 2 opções por pessoa. Então, uma pessoa vai lá comer uma quiche, ela vai querer talvez repetir de novo essa quiche. Então, ter pelo menos 2 unidades por pessoa. Então, se você vai variar muito o seu cardápio, acaba que não vai ter quantidade suficiente, pelo menos de uma unidade para uma pessoa, né? Então, você tem que ter essa noção na hora que você está montando a sua proposta, o seu cardápio, para você apresentar para o seu cliente. Na grande maioria, o meu cliente ele não chega com um cardápio especificando, falando, Juliana, eu quero isso, isso e isso. Não. Na grande maioria dos clientes que eu atendo, eles me pedem um orçamento e eu já mando, eu considero as opções que eu tenho o hábito de trabalhar. E no segundo momento, pode ser que ele peça para alterar alguma coisa, tirar, incluir, e aí a gente vai fazendo as adequações na proposta. Mas no primeiro momento, na grande maioria, quando o meu cliente ele não fala o que ele quer na proposta, eu também não fico perguntando. Eu já envio as opções que eu costumo trabalhar dentro da minha empresa. Então, beleza, você tá lá montando a proposta, considerou as opções, as quantidades, né? Você ainda não enviou a proposta, você ainda agora precisa, para você finalizar essa proposta, você precisa do terceiro passo, que é a estrutura, né? Você precisa saber se lá você tem mesa ou se você vai precisar terceirizar, né? Na grande maioria, quando o cliente ele não dispõe de mesas para a gente montar, né? As ilhas, né? Tanto da comida, tanto da bebida, eu terceirizo todos esses itens para o meu cliente. Eu facilito a vida dele porque concentra tudo em um único fornecedor. Então, se ele não tem mesa, eu já terceirizo a mesa. Se ele tem verba e dependendo da ocasião do evento, eu vou pensar numa mesa, né? Por exemplo, com uma mesa aparente, né? Com tampa aparente, com pé bonito. Agora, se é um evento assim, ok, que não exige, que o cliente não é uma ocasião assim que o cliente não está disposto a fazer grandes investimentos, não é um evento assim, né, tão mega, ultra importante. É um evento, né, corriqueiro ali, digamos assim. Aí a gente vai para a mesa padrão mesmo, a mesa que aquelas mesas com tampo que necessita toalha, então a gente já faz um investimento numa toalha bonita, e se você também aluga em lojas de locação, todos esses itens que eu terceirizo, eu ganho em cima deles, tá? Então, eu considero aí uma porcentagem de 30%, essa mesa custa R$20 a locação, passo na minha proposta, na verdade, né, dentro da minha proposta, eu coloco já o valor desses 20 mais 30%, porque é uma forma também de aumentar o quê? Meu ticket médio,
nesse evento. E também uma forma, né, porque você está se responsabilizando, você está facilitando a vida do cliente, então uma forma também de você também ser recompensado por esse trabalho, por esse serviço. Então, quando o cliente necessita, ele não tem essa estrutura, eu terceirizo, considero essa porcentagem lá na minha proposta e resolvo a vida do meu cliente. Eu levo tudo, já entrego tudo pronto, sem dor de cabeça. Então é importante você saber, né, que é esse terceiro passo, da sua estrutura, qual estrutura tem no local, se lá tem a cozinha, ou se não tem nem cozinha nem copa, porque aí você tem que pensar, opa, eu tenho que pensar no cardápio já que eu já levo tudo pronto, porque se não tem nem lugar para mim manipular nada, esquentar nada, assar nada, eu já tenho que levar tudo assado, frito, tudo pronto, que é o meu caso. Eu hoje, todos os itens, por exemplo, de salgados, eu tenho uma fornecedora, né, que presta esse serviço para mim, então já passo nela, já pego todos os salgados, todos esses itens que eu terceirizo com ela, bolo, salada de fruta, alguns itens, esses itens eu faço. Quando, por exemplo, eu não faço bolo, eu compro de uma casa de bolo especializada em casa de bolo, que eu vou levar o melhor bolo, não vou pegar aqueles bolos de padaria com massa pronta, né, que não é muito perfil do meu público, que não é algo que eu gosto de consumir, então, consequentemente, eu não coloco isso nas minhas mesas, né, porque você tem que pensar assim, você está fornecendo um coffee break diferenciado, um coffee break sofisticado, tem que ser itens que não estão de fácil acesso do seu cliente pegar e resolver, ir ali na padaria da esquina e resolver, entendeu? Porque isso também não justifica ele contratar você, se ele pode pegar tudo lá na padaria e montar o café, né? Então, procure bons fornecedores que trabalhem com matéria-prima de qualidade, que sejam mais artesanal, mais caseiro possível, tá? Porque as pessoas vão sentir isso no sabor, que não seja algo feito em grande produção, em grande massa, porque a gente vai perdendo a qualidade, vai perdendo o sabor. É claro, o preço é mais baixo, mas por outro lado, o sabor a gente vai perdendo, né? Então, esses itens salgados, minha fornecedora Mini Hambúrguer, minha fornecedora faz, bolo, em alguns casos eu faço, quando eu não faço, eu compro de casas especializadas de bolo, ou eu contrato de uma confeiteira que faz os mini bolos, por exemplo, tá? Então você não necessariamente precisa, né, saber produzir as coisas, você não precisa ser uma confeiteira, uma cozinheira, uma chefe de cozinha para trabalhar com coffee break. Você pode terceirizar ou você pode, se você tiver habilidade, você pode fazer. Se você tiver estrutura também na sua casa, você também pode fazer. Bom, então, como eu estou falando aqui do terceiro passo, que é da estrutura, por exemplo, como eu não faço nada, eu já levo tudo pronto, isso facilita na grande maioria para os meus clientes que não têm estrutura de cozinha, de copa. Então, eu já chego com tudo pronto nas caixas, né? Tipo aquelas caixas que transportam salgado, né? Já chego com tudo pronto e só posiciono na mesa, não tem nenhum tipo de preparo de cozinha, não necessita assar, esquentar, fritar, nada, tá? Então, é importante você saber nesse terceiro passo que é estrutura. Outra coisa também que é importante, que são os itens de servir, né? Prato de sobremesa, xícara, copo de vidro, né? Alguma outra louça que for precisar, algum talher. Então, isso também eu já forneço para o meu cliente, isso já está considerando lá na minha proposta, por isso que eu também preciso saber o número de convidados, a ocasião, quanto tempo vai durar, para saber se a quantidade que eu estou colocando daqueles itens vai suprir a necessidade do evento, vai durar aquele tempo, porque como eu falei, em alguns casos a gente não tem cozinha, não dá para lavar, não tem tempo e não tem o espaço para lavar, higienizar e secar esses itens. Então tem que ser algo como coffee break, é uma coisa rápida, então já tem que estar tudo pronto ali e ter quantidades suficientes. Você também pode ter também ali stand-by, copo descartável e prato descartável também, né? Porque porventura se acabar, o seu evento não fica prejudicado. Até que o prato não vai fazer tanta falta, a pessoa pode comer, né? Pegar ali com a mão, porque são comidas que se come com 2 mordidas. Você deixa o guardanapo, né? E a pessoa vai lá e se serve. Mas o copo, sim, isso interfere, porque ela não vai conseguir, né, tomar nenhuma bebida. Então, deixa ali stand-by, copo descartável e copinho e pratinho descartável, tá? Então, nesses casos, como eu falei, eu considero na minha proposta os pratos de sobremesa que eu gosto de colocar, tá? Garfo de sobremesa, eu coloco em ocasiões que eu tenho bolo que é fatiado ou bolo que vai ser cortado. Aí eu coloco o garfinho. Copo de vidro, coloco também. E xícara, você pode optar para xícara menorzinha, que é uma xícara de café mesmo, ou a xícara
de chá, que aí você pode servir tanto chá, tanto café com leite, né, que tem a capacidade maior. Então são esses itens também de estrutura que você vai precisar, que vai demandar no seu evento. Outro item também, as térmicas, né, que você vai precisar. Se você não tem, igual eu não tenho as térmicas, eu terceirizo do mesmo fornecedor que me entrega os pratos e copos. Então, alugo com ele as térmicas, alugo com ele as suqueiras. Eu tenho 4 suqueiras, então quando eu preciso de mais suqueiras, né, para fazer, por exemplo, 2 estações, por exemplo, um evento para 100 pessoas, eu preciso de 2 estações. 2 estações, tanto para uma bebida, tanto para outra, tá? Então, nesse caso, eu terceirizo, eu contrato as suqueiras dispenser, né, pra gente colocar as bebidas. Então, todos esses itens que eu terceirizo, como eu falei para vocês, e até os que eu uso eu cobro 30%, porque é minha estrutura, teve um custo para mim adquirir esses materiais. Então, se eu não tivesse, eu estaria locando. Então, eu ainda considero, por mais que eu use a minha suqueira, eu cobro 30% no valor da alocação desse material. Então a gente já pegou aí o terceiro passo, que é o passo fundamental para um evento de sucesso, é a parte da estrutura. Então você está ali já agora para finalizar a sua proposta, você vai saber todas essas informações, vai considerar se você vai precisar os pratos, os copos, vai colocar as quantidades e vai montar a sua proposta, tá? Então primeiro você faz o orçamento e depois você faz a parte, uma proposta para você apresentar seu cliente. Você não vai ficar colocando preço de cada coisa não, entendeu? A não ser os itens que você vai fornecer como adicional, por exemplo, uma mesa, uma toalha, você pode colocar isso como adicional. Ou você pode colocar no orçamento fechado, o coffee break para 100 pessoas é tanto. E lá, você, dentro do seu orçamento, só você sabe qual quantidade você está considerando de bebida, qual quantidade você está considerando de prato, de copo. Você não precisa ficar abrindo preço unitário de cada coisa. Tipo assim, salgado tal, salgado Y. Você não precisa ficar especificando isso na sua proposta. Coloca o valor fechado, né? Porque isso não fica abrindo margem para o seu cliente ficar mexendo na sua proposta. Porque muitas vezes você coloca coisas que é fundamental para você entregar um coffee break de sucesso, um coffee break diferenciado, e que o cliente não tenha noção disso, ele vai simplesmente querer, corta isso aqui, tira isso aqui, e vai impactar na entrega, na qualidade e na apresentação, no estilo de trabalho que você quer seguir. Então, proposta feita, proposta aceita. Cliente deu ok, gente. Cliente deu ok. Aí a gente já fica feliz. Vamos seguir, né? Então, ó, se você já tá gostando do conteúdo até aqui, sabe o que eu vou te pedir? Um like. Deixa o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo para me saber que esse conteúdo está sendo válido, está sendo útil para você. E claro, para esse vídeo chegar a mais pessoas, isso ajuda o canal, tá? Então já deixa o seu like, o seu joinha, o seu curtir, que ele é muito importante aqui no vídeo. Quarto passo, que também é importante para um coffee break de sucesso: logística e organização. Gente, isso não funciona, não adianta nada você ter um cardápio lindo, maravilhoso, gostoso, saboroso, se a organização e a logística não estiver funcionando. Então, coisas importantes aqui que você precisa se atentar quando você vai montar um coffee break. Você precisa pensar então nessa logística. O local, ele abre cedo? Porque dependendo da hora que esse coffee tem que estar pronto, você precisa saber quanto tempo você vai ter de montagem, quanto tempo você vai ter que chegar nesse local. Se, por exemplo, ele não abre cedo, vai precisar de chegar alguém para abrir mais cedo, né? Ou você considerar mais pessoas para te ajudar na montagem do coffee break, visto que você tem um tempo mais curto. Outra coisa importante, precisa de autorização, porque em alguns locais, algumas empresas, você precisa ser autorizado para entrar, você e os seus fornecedores. Então é importante você perguntar se precisa de autorização, se precisar você passa seu nome completo, seu CPF, da sua equipe, a placa do carro para autorizar, dos seus fornecedores também, importante, para estar tudo alinhado, ninguém fica barrado na portaria. Imagina a hora lá do evento esperando o negócio chegar e a pessoa barrada. Não pode, né? Então vai comprometer seu evento. Então é importante saber se precisa dessa questão da autorização. Se precisar, você já se adianta, já passa os dados completos da equipe e de tudo que for preciso para ser autorizado a entrada. Ponto importante também, seu carro, ele comporta tudo. Vamos supor que você vai levar com o seu carro. Seu carro comporta tudo, que dependendo do evento, falando do evento para 300, 400 pessoas, dependendo da quantidade das coisas que você for levar, não vai caber no seu carro.
Aí você vai precisar ver se você precisar. Vou terceirizar um frete, vou pedir Uber, vai eu mais uma pessoa que é meu sócio, nós vamos dividir as coisas em carros separados. Então é importante você saber se cabe e se comporta todos os itens aí no seu carro. Ou se você vai precisar considerar frete. Aí, voltando lá na proposta, tá? Você precisa considerar isso lá na sua precificação, quando você estiver precificando, tá? Não esqueça de colocar esse deslocamento, tanto para montar, tanto para desmontar, que você vai e você volta. Então, você precisa considerar aí essa gasolina aí, então, ou da pessoa que for levar, né? O quanto ele for te cobrar para fazer esse frete. Outro ponto importante que também está nessa questão da logística é o local aonde você vai descarregar, gente, porque é muita coisa que a gente tem que descarregar do carro, entendeu? Então, você precisa saber se é perto, se é longe, se tem a vaga, se não tem, se, por exemplo, da onde você descarrega até o local onde vai montar a mesa, se é muito distante isso, você pede qualquer coisa para o cliente, fazer um vídeo para você saber como que é esse processo do descarregamento, né, dessa logística até chegar na mesa, onde de fato onde vai ser montado, ou você faz uma visita técnica também. Isso precisa ser abordado, né, e considerado lá na sua precificação, que você vai gastar o seu tempo e o seu deslocamento para fazer visita técnica, tá? Beleza. Então, você sabendo desse deslocamento, você também vai prever ou um tempo maior para a montagem. Então, por exemplo, nossa, eu vou fazer esse trajeto aqui e são muitas caixas, né? Então, eu vou fazer isso várias vezes. Isso vai me demandar aí meia hora, 40 minutos, então vou ter que chegar mais cedo ainda. Ou vou considerar uma pessoa a mais para poder fazer, para ajudar, né? Para agilizar, para ser algo mais rápido. É um ponto também que a gente precisa ter em mente. E tudo muito bem organizado, muito bem planejado. Tem aqueles carrinhos agora, gente, ai, eu tô feliz que eu fiz uma aquisição, que eu estava assim namorando há meses, tá? Que é um carrinho para transportar cargas. Aí eu comprei um de 150 quilos, inclusive ainda não usei, que chegou essa semana. Tô muito animada para poder usar, depois venho contar para vocês aqui se foi uma boa aquisição, espero que seja, porque, gente, facilita demais a vida da gente. Porque dependendo, tem que subir escada, igual eu comprei um que ótimo para subir escada. Então, é muito deselegante, a gente fica suada, cansada, exausta, tá? E facilita a vida da gente. Então, como fiz essa aquisição, estou muito animada. Então, isso também pensando na logística, você precisa saber se você vai ter um carrinho, se você não vai transportar na mão, se tem elevador, se tem escada, tudo isso precisa ser considerado aqui nesse quarto ponto, que é a logística e organização. Ainda na logística, os seus fornecedores estão alinhados no horário de entrega, no horário de recolha? Outro ponto aqui que eu vou abordar para você, que é importante você saber do seu cliente, se tem algum horário diferenciado que ele queira ou que seja uma exigência da entrega dos materiais. Vamos supor, shopping. Estou falando aqui a minha realidade, o que eu costumo trabalhar. Shopping. Eu só posso transitar com shopping fechado. Em alguns casos eles colocam essa determinação. Juliana, só pode montar a mesa depois que o shopping fecha. Então, o shopping fecha 10 horas. Então, o seu fornecedor das mesas só pode entrar no shopping, montar a estrutura do cofre depois das 10. Só que o meu fornecedor, ele não trabalha, ele não tem esse horário de trabalho. O trabalho dele é até 5 horas. Então, ele faz essa entrega? Faz. Depois do expediente dele, ele faz. Porém, ele vai me cobrar uma taxa extra pelo horário. Então, você precisa considerar isso na sua proposta e informar o seu cliente, olha, esse horário a gente faz entrega, eu consigo um fornecedor, mas tem uma taxa extra para esse horário diferenciado. Então, pergunte sempre ao seu cliente se tem um horário, se pode ser entregue o material no horário comercial ou não. Se ele falar, não pode e tal, aí você vai buscar um fornecedor que consiga te entregar em horário fora do horário comercial e também recolher, né, porque você precisa estar alinhado à entrega e à recolha, e os valores, quanto isso vai custar para você poder passar para o seu cliente. Agora que você já tem tudo definido da sua logística, agora a gente vai falar da organização. O segredo para um coffee break de sucesso está o que, gente? Na organização.
Então, essa organização do espaço, ela é fundamental. A primeira coisa que você precisa pensar na hora que você está ali organizando o seu evento é na disposição das mesas. A mesa, ela tem que ser o centro das atenções, a mesa da comida. Porém, ela não pode ficar disposta no local que dificulta o acesso das pessoas, né, que atrapalha, que causa uma muvuca, enfim, ou um local que as pessoas não consigam chegar até a mesa. Então, o local, a posição da mesa, ela é fundamental para você fazer que o evento fique mais fluido, né, não tumultue. Isso também está na escolha do cardápio, se é algo que as pessoas vão rápido, pegam rápido e saem da mesa, tá? Então, deixar uma área maior, né, por exemplo, um evento para 100 pessoas, se eu colocar uma mesa de 2 metros, é pouca área, sabe? Para 100 pessoas chegar até na mesa. Então, o ideal é, pelo menos, 2 mesas de 2,40 m, por exemplo, que aí você pode fazer uma mesa mais comprida, né? Juntar 2 mesas, uma ao lado da outra, se você tiver espaço para isso, e você deixa ela um pouco afastada de alguma parede. Se você conseguir colocar ela em uma posição que permita o fluxo, né, esses 360 na mesa, é o ideal. Mas sempre pensando em não obstruir o acesso das pessoas. Se você tem no local espaço para montar a mesa de forma que você permita o transitar das pessoas em 360 graus, é maravilhoso, porque as pessoas comem rápido, saem rápido, o evento fica mais dinâmico, fica mais fluido e mais organizado. Então aqui vale pensar. Sempre escolha um local estratégico para você montar as estações de comida e a estação de bebida. Eu gosto sempre de trabalhar com 2 estações, uma para bebida, afastada da comida, tá? Então, para a gente criar esses 2 pontos e ter fluidez e organização durante o evento. Isso facilita também na questão da manutenção desse espaço e também de uma possível reposição. Então, disponha os itens em ilhas. Uma ilha da bebida, uma ilha da comida. Para 100 pessoas, que foi o caso desse evento, eu coloquei, mesmo sendo uma estação de bebida, dupliquei tudo que eu coloquei de um lado de uma bebida, eu coloquei do outro lado, porque 100 pessoas em um dispenser, né, muvucando ali na frente, não ia dar certo. Então, criei 2 pontos de abastecimento para os convidados se servirem e se isso ser mais dinâmico, mais fluido e não agarrar, não ficar dando fila, não ficar dando tumulto. Então, na mesa da comida, né, essa ilha da comida, você vai colocar os pratinhos, guardanapo e as comidas para você criar todo esse fluxo. Então, as pessoas pegam um prato, pegam um guardanapo e já saem se servindo. Você vai criando um fluxo, tá? Quando o local dispõe de espaço, eu gosto de colocar ainda uma mesa de apoio. Essa mesa de apoio eu não coloco nada, só forro com toalha e deixo ela simplesmente para apoio. Por quê? Os convidados, eles vão comendo, vão finalizando, vão trocando de copo, vão trocando de bebida, eles vão começando, eles não têm aonde colocar, aonde apoiar o copo, o prato, e vão colocando isso na mesa da comida, e a mesa da comida vai ficando, gente, feia, né? A pessoa vai lá se servir, tem prato sujo, copo, não fica legal. Então, apesar que tem gente que faz isso, mas mesmo assim, eu gosto de deixar uma mesa de apoio, uma mesa livre. Essa mesa serve para as pessoas apoiarem os pratos depois que elas terminam de comer, tá? Porque a gente não fica com o garçom passando durante o evento. As pessoas aqui nesse tipo de serviço que eu ofereço na minha empresa, 100%, os convidados, eles vão até a mesa e se servem. Então, o pratinho, o copinho, depois que eles se servem, que eles consomem o que tiver que consumir, eles deixam nessa mesa de apoio e no mais a gente vai mantendo uma pessoa para fazer essa manutenção dos espaços, né, das ilhas, recolhendo porventura, algum pratinho, um copo que as pessoas deixam ali na mesa, a gente vai recolhendo e também deixando a pessoa para abastecer a ilha das bebidas. Então, o que a gente faz? A gente coloca todas as bebidas, quando a gente trabalha com essas mesas com toalha, a gente coloca todas as bebidas que tem ainda para a gente abastecer os dispensers, a gente coloca debaixo da mesa e aí, à medida que vai sendo necessário a gente repor as bebidas,
a gente pega da mesa simplesmente e já vai abastecendo, não precisa ficar transitando no espaço, ou não tá lá no depósito, lá longe. Porque um evento, gente, coffee break é muito rápido, é muito dinâmico. Então o time assim, que a gente precisa ter de velocidade, rapidez, de agilidade, para não dar fila, para dar fluidez, então tudo o mais próximo possível. Então a gente já leva as bebidas todas geladas, tá? Já leva tudo geladinho. E café, no mais o café é fácil lá no local antes do evento começar. Então, à medida que você vai vendo a necessidade de repor as bebidas, a pessoa que está ali a posto, né, já vai retirando a bebida debaixo da mesa e já vai colocando nos dispensas, fazendo esse abastecimento. Comida, eu coloco toda na mesa, não faço reposição. Como eu falei, é um evento curto, evento rápido, que não dá tempo da gente ficar repondo a mesa. Então, já coloquei nem chegar na mesa, porque o povo assim, ó, fica em cima da mesa, gruda ali e não quer sair daquele espaço ali, porque não quer ficar sem comer. Então tem gente assim que fica ali, ó, fixa ali e não sai, aí você fica pedindo licença, então é muito constrangedor e chato. Então a gente já dispõe a comida toda na mesa, por isso que a gente faz um mesão, para não ter necessidade de reposição, a gente só faz a reposição das bebidas, ok? E café também costumo até colocar para mais, porque não dá tempo de fazer café, tá? Até ferver a água, apesar que eu já deixo na cozinha ou na copa lá uma garrafa a térmica já com água quente, se for o caso, uma chaleira ou água numa caneca com ebulidor, já a água pronta se precisar, mas na grande maioria eu faço café para mais, porque café demanda esse tempo de produção que na grande maioria a gente não tem. Então já faço para mais, porque se precisar, né, não vai faltar, né? Na grande maioria, nunca precisei fazer café durante o evento. Sempre tem café à vontade. Nessa mesa de apoio que eu estava falando, o que a gente mantém debaixo da mesa de apoio? As caixas para guardar copos, pratos, talheres, porque à medida que as pessoas vão posicionando, ou a gente vai fazendo a recolha durante o evento, a gente tem que ir colocando dentro da caixa. Ou a gente pode deixar num local próximo, a gente vai lá e coloca, ou na grande maioria a gente vai deixando a caixa mesmo debaixo da mesa e já vai fechando essas caixas já com os copos que estão sujos. Então isso causa dinamismo no seu evento e também vai mantendo organizado, limpo, né, com esse aspecto, porque, gente, ninguém merece aquele monte de prato sujo, copo sujo em cima da mesa, não passa um visual legal. Então a gente mantém essa questão da organização fazendo todo esse tipo de serviço e mantendo essa facilidade, essa agilidade durante o evento. E se tem alguma coisa para a gente repor, tipo guardanapo, prato, talher, copo, fica também sempre próximo dessa mesa. Prato e guardanapo, deixo próximo à mesa da comida, debaixo ali, precisou? Só retiro e coloco em cima da mesa. Então, gente, é facilidade, é agilidade, é dinamismo. Você precisa ter seu evento assim super organizado. Então, espero que você tenha anotado todas essas dicas. Também, se você precisar, depois volta esse vídeo, veja ele quantas vezes for necessário, porque organização do seu evento, gente, é tudo. Como eu falei, não adianta você ter um cardápio maravilhoso, uma mesa montada lindamente, se a organização for falha, porque essa experiência vai contar muito para o seu cliente e para os convidados também. Então pense nessa questão da logística e organização, que foi esse quarto ponto que eu falei aqui. Agora vamos ao passo 5. Capriche na experiência dos convidados. Aí agora eu vou abordar o que dá um charme a mais para o seu coffee break. O que vai fazer o seu coffee break ficar com um estilo mais sofisticado, com estilo assim, um efeito uau, que os convidados vão chegar e falar: uau, que mesa linda! Então, vou te dar dicas valiosas para você elevar o patamar do seu coffee break. Aqui você pode usar e abusar de peças diferentes. Você pode trabalhar com peças de vidro, de acrílico, porcelana, madeira. Você pode ter uma infinidade de materiais que você pode brincar, né? Fazer esse mix. E aqui também de trabalhar diversas alturas, né? Diferentes alturas. Importante para você criar o quê? Um movimento, uma fluidez na mesa. Isso deixa com um toque mais decorativo, harmonioso, muito bonito. E quando você também estiver selecionando as peças, você pode escolher peças com formatos diferentes, retangular
oval, quadrado, circular. Então, assim, tem uma infinidade de formas que vai diferenciar sua mesa e dar aquele toque mais charmoso, aquele toque mais sofisticado. Então, um ponto muito importante para você elevar a experiência do convidado. E a pergunta que você deve estar se fazendo, gente, mas eu não tenho essas peças lindas, maravilhosas, então não tem como eu trabalhar com coffee break. Não, você pode ter algumas peças coringas do seu acervo? Pode, mas para você começar, você não precisa ter nada disso. Você vai em lojas de locação, que alocam materiais para festa, para buffets, e você pode alugar esses itens. Lembrando, tá? Lembra que você tem que considerar uma verba lá na sua precificação para locação dessas peças que vão apoiar a comida. Porque por mais que você use as suas, você tem que também cobrar essa locação, esse uso, porque as peças danificam, as peças estragam, você precisa repor peças, né? Seu acervo ele vai e deteriorando ao longo do tempo, então você precisa estar sempre renovando o seu acervo, então você precisa considerar a verba lá no seu orçamento para locação de peças. Então aqui você não precisa ter as peças, você pode ter algumas, você pode ter nada e locar tudo, você pode usar algumas suas, você pode usar algumas da loja de locação, ou você pode usar todas 100% suas peças, tá? Então, usar peças diferentes, diferentes alturas, materiais diferentes, brincar com isso vai elevar a experiência da sua mesa de coffee break. Outro ponto aqui também muito importante é você usar elementos decorativos. Vamos supor que a temática do evento cabe você trazer, por exemplo, um estilo de jardim, você pode trazer uma gaiolinha, pode trazer um passarinho, pode trazer um coraçãozinho, enfim, todos esses itens que vão trazer um charme a mais para sua mesa e que cabe na ocasião, por isso que é importante a gente saber a ocasião. Então, se cabe, né, se comporta nessa ocasião, você pode trazer, que vai elevar sim o nível da sua mesa de coffee break. Outro ponto aqui importante também é você definir a paleta de cores que você vai trabalhar nessa mesa. Na grande maioria, eu não pergunto ao meu cliente, eu pergunto só a ocasião. Por exemplo, esses dias eu fiz um coffee break e a ocasião era para apresentar um programa de benefícios para os lojistas. E a temática desse evento era o cliente estrela, porque o programa de benefícios chama cliente estrela. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe elementos de estrela na minha mesa e também usei a paleta de cor mais dourada, mais para amarelinho, mais para o branquinho, que casa muito bem com essa proposta. Então, saber a paleta de cores para me trazer tanto nas peças, tanto na minha toalha de mesa, tanto nas flores, nas cores das flores que eu vou usar. Então, saber essa paleta de cores, determinar isso no início, antes de você comprar, você vai deixar a sua mesa ainda mais charmosa, uma experiência incrível, um coffee break diferenciado. Você pode fazer os arranjos, você pode comprar flores plantadas, você pode trabalhar com flores desidratadas, flores artificiais, né, que são as chamadas flores permanentes também, tá? Então, não necessariamente você precisa trabalhar com flores naturais, frescas. Na grande maioria, praticamente sim, 99% das minhas mesas são decoradas com flores naturais frescas, onde eu vou lá na floricultura, na distribuidora, compro as flores pensando na paleta de cores e monto os meus arranjos, os quais eu levo para a mesa. Essa verba de flores eu considerei lá na minha proposta, né? Não ficar abrindo para o meu cliente, simplesmente coloco lá um valor que eu sei que eu gasto para fazer as flores e deixo a minha mesa mais decorada, mais linda, tá? Então, algo muito importante aqui que vai elevar a experiência do convidado e diferenciar o seu coffee break. Outro ponto aqui importante ainda, nesse passo 5, que é a experiência do convidado, né? Experiência uau, vale também você se atentar a como você apresenta os alimentos. Porque se você apresenta o alimento de forma mais diferenciada, mais charmosa, atenta aos detalhes, isso vai fazer diferença. Por exemplo, o bolinho, né, numa forminha bonitinha, ou um bolinho que foi assado na forminha também diferenciada, que eu gosto muito de usar quando, dependendo do evento, se for para mais pessoas, não, porque eu não tenho quantidade de forminha para dar vazão. Mas se é um evento menor, eu gosto de trabalhar com uma forminha
mais diferenciada, fazer uns mini bolinhos mais decorativos. Eu posso pegar, por exemplo, o meu croissant, fazer um sanduíche, vir dar um lacinho. Então são formas que você vai apresentando os alimentos e que vai deixando mais sofisticado, e as pessoas vão vendo que você teve atenção aos detalhes. Isso é muito importante. Então, o aspecto visual dos alimentos, como eles são dispostos, como eles são apresentados, isso assim tem uma grande diferença, uma grande diferença. Eu não gosto de colocar, por exemplo, salgados em forminhas, tipo forminhas de docinhos. Não gosto desse tipo de apresentação. Então, os alimentos, né, os salgados, eles são dispostos sem forminha nenhuma e posicionando de forma assim, sempre seguindo o estilo da peça, por exemplo, se é uma quiche que é redonda ou uma empada que é redonda, eu priorizo em colocar em formas, em bases, né, nessas peças que eu estou usando na mesa redonda. Se é um item retangular, eu gosto mais de colocar em peças retangular ou quadrada, que vai ficar apresentado melhor, né? Então, gente, a disposição, o formato de como você apresenta os alimentos faz toda a diferença. Isso eu preciso pontuar porque é algo que vai elevar. Então, se você fabrica ou se você tem um fornecedor que faz, sempre repassa essa questão da apresentação. Tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo muito bem apresentado, capricho sempre, porque faz diferença na hora que você está ali posicionando o alimento, sabe? Não jogar as coisas de qualquer, né? Não jogar, simplesmente posicionar um a um de forma, né, que vai casar, que vai combinar, que vai dar um aspecto mais bonito, né? Você está decorando a mesa. Então pense nisso quando você estiver montando o seu coffee break. As bebidas também, não deixa as bebidas, os sucos em caixas assim, sabe? Não fica legal. Aluga, como eu falei para vocês, os dispense com as bebidas, com o suco, né? Para você colocar o suco, a água, o café, ter o dispense do café, isso tudo, gente. Deixa o evento mais organizado, mais bonita essa experiência, sabe? Refrigerante, geralmente eu gosto de deixar por último, que vai perdendo gás. Então, os convidados começaram a se servir, já começa a colocar o refrigerante, que é algo que vai perdendo gás. Mas assim, não deixe de apresentar os alimentos, tanto as bebidas e as comidas, de uma forma mais diferenciada, né? Fora das embalagens, porque fica realmente mais bonito e a experiência se torna mais especial. Outro ponto aqui para você deixar o seu coffee break mais top, né, mais organizado, você identificar os alimentos, colocar aquelas plaquinhas. Até mesmo porque tem pessoas que têm restrição, não comem determinado tipo de alimento. Você identificando, isso facilita o convidado também na hora que ele está ali escolhendo qual item ele vai pegar da mesa. Então, sinalize, identifique, coloque plaquinhas em cada alimento. E para deixar o seu evento ainda mais especial, como eu falei, capriche nesses detalhes. Invista em flores, em folhagem. Gente, deixa a mesa com aspecto totalmente diferente. Você pode fazer um antes e um depois. A mesa com flor e folhagem é de um jeito e a mesa sem isso fica assim, não tão visual assim, não tão decorativa. Então, dentro da minha empresa, eu ofereço um coffee break decorado, que realmente foge da proposta do que geralmente o buffet faz, né? Do que essas empresas mais tradicionais fazem. Então, quando eles querem impactar, fazer algo diferenciado, eles sabem quem procurar, sabe que tem que contratar Ornato Mais, porque sabe que vai ter um coffee break diferenciado. Então, todos esses pontos que eu falei aqui para você, no passo 5, vai deixar, né, o seu evento, o seu coffee break, ele vai sair de um coffee break básico e vai se tornar um evento memorável para os convidados e para o seu cliente. Agora que eu te passei os 5 passos, antes da gente ir para o 6º passo, vou mostrar para você o resultado de como ficou a montagem desse coffee break para te inspirar, e aí você vai poder visualizar todos os itens que eu mencionei aqui para você, que são importantes, e espero que você goste de acompanhar um pouquinho desse coffee break. Então, bora pro vídeo.
E se você quer acompanhar em tempo real todas as minhas produções, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Sim, o meu perfil onde eu vendo, né, comercializo todos os meus produtos e serviços é Ornato Mais. Então, @Ornato Mais para você acompanhar todas as minhas produções. Lá eu mostro os meus coffee breaks em tempo real, as mesas de frios que eu produzo para os meus clientes em tempo real, as cestas de café, as cestas de frios, as tábuas de frios, enfim, todas as minhas lindezas. Então, já aproveita agora para me seguir no meu Instagram, Ornato Mais. E o meu outro Instagram, onde eu ensino você a empreender nesse mercado, é @EuSouJulianaAraújo. Então, para você que quer se diferenciar no mercado, sugiro você também a me seguir nesse meu outro perfil, que é @EuSouJulianaAraújo, porque esse ano, gente, vai ter muito conteúdo. Então, se prepara para você não ficar por fora de nenhum conteúdo. Aproveita para me seguir no Instagram. Sexto passo, agora eu vou mostrar para você o quanto esse evento custou, esse evento que eu acabei de mostrar para você, e por quanto eu vendi, tá? Lembrando que aqui eu não comercializo os meus coffee breaks por pessoa, valor por pessoa, tá? Porque, por exemplo, um evento menor, o custo fica maior, porque eu tenho que diluir os custos que eu tenho para menos pessoa. Em compensação, quando é um evento para mais pessoas, o valor por pessoa se torna menor. Então, por esse motivo, eu não trabalho com valor por pessoa. O cliente chega para mim falando quanto que é por pessoa. Não, eu trabalho por evento. Então, para cada evento, eu tenho uma estrutura e, consequentemente, o valor daquele evento vai ser diferente daquele evento para menos pessoas, tá? Então, não trabalho dessa forma, valor por pessoa, e sim passo orçamento por evento, porque cada evento tem sua peculiaridade, tem as suas necessidades, então é feito o orçamento pensado em cada evento. E na hora que você está montando a sua precificação, é importante você listar todos os custos desse evento, os diretos e os indiretos, porque também para a sua empresa funcionar, você tem custos indiretos, que é importante você também pontuar para levar em consideração na sua precificação. Então é isso, agora você está pronta para montar um coffee break top, com todas as informações que você aprendeu no vídeo de hoje. Agora me conta aqui embaixo nos comentários qual dica dessas que eu dei aqui que foi mais útil para você. Com todas essas dicas você já consegue montar um coffee break corporativo incrível e fazer todo mundo falar assim, ó, uau! E lembre sempre de caprichar na experiência do convidado e caprichar nos detalhes. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te ajudar. Então é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. Vai lá, arrasa no seu coffee break. Tchau!